Fala galera, estamos chegando aí na reta final do desafio, enfim, da Experience Time. E hoje a gente está aqui com a presença do Léo. Léo aí é diretor da Biotic, ele vai estar se apresentando, enfim, vai contar um pouco mais do Parque Tecnológico de Brasília, da gestora que é a Biotic, enfim, vai contar um pouco mais para vocês. Então, eu vou começar aí. Primeiramente, bom dia, Léo, boa tarde, né? Não? Boa tarde, já acabamos de passar de meio-dia aqui, né? Boa Exato, tarde a exato. todos. Obrigado aí pelo convite. Parabéns pela iniciativa aí. Valeu, Léo, brilhou. Então, Léo, pode começar se apresentando, qual é o seu cargo na Biotic, suas funções hoje, contando um pouquinho pra gente. Beleza. Eu estou como diretor de negócio e inovação da Biotic. A Biotic é uma empresa pública, é, criada pela TerraCap para desenvolver, enfim, um parque tecnológico em Brasília, né? Eu até acho que essa nomenclatura de parque tecnológico, ela vem sofrendo alterações ao longo do tempo, e eu gosto muito mais de uma outra, que é Distrito de Inovação, né? Os Innovation Districts, que é uma ideia, enfim, que acontece já no mundo, de espaços urbanos onde você tem é, moradia residencial de diversas formas, desde a ideia de apart hotel, flat, enfim, até residências unifamiliares, com a universidade do lado, com coworkings do lado, com grandes empresas, tudo integrado, né? Facilitando mobilidade, com conceito também de sustentabilidade, de espaços verdes integrados com a natureza. E a gente chama isso de work, live and play, né? De viva, trabalhe, se divirta, tudo dentro do mesmo espaço urbano. E Brasília tem um desafio muito grande, porque Brasília é uma cidade que foi desenhada, e a gente vive isso no dia a dia, é uma cidade difícil quando você pensa em deslocamento, cara. Então, você mora num lugar, a ideia de, a não ser que você tenha muita sorte, enfim, ou escolha um negócio que está do lado da sua casa, é muito difícil você ter uma ideia de deslocamentos sem carro, né? Exato. Brasília é uma cidade pouco amigável para o pedestre, né? Hum, Ah, e até mesmo você pensa, sei lá, São Paulo tem grandes distâncias maiores do que Brasília, mas você vai numa Avenida Paulista da vida, cara, a galera tá se deslocando, tá andando, né? Você tem esse fluxo de pessoas, esses deslocamentos. Brasília você não tem. Que espaço hoje você tem para a galera? Cara, vamos lá, vamos para Paulista e vamos andar. Você não tem esse em Brasília, vamos para Eixão e vamos andar, né? Tirando exato. domingo, não tem, cara. Tem que pegar o carro e ir, tem que pegar o ônibus e ir, né? Então, assim, o Biotic mira muito para o futuro, né? E eu acho que agora, ainda mais, a gente está falando de mundo pós-pandemia, né? E o que, que vai ser do mundo pós-pandemia, isso tem impacto direto nesses espaços. Laje corporativa, por exemplo, a gente está vendo várias notícias da galera devolvendo grandes lajes corporativas de escritório, porque a galera descobriu que tem mais produtividade trabalhando em casa, ou tendo um mix, enfim. A gente descobriu isso, né? Parece simples, mas não era até o Covid chegar. A gente descobriu que esse negócio do Zoom, do Google Meet, de tantas outras plataformas, aumenta a produtividade, facilita a gestão do tempo e tantas outras coisas. Então, assim, que espaços urbanos ou que tipos de bairros, complexos imobiliários vão surgir dentro dessa lógica? Então, eu acho que o Biotic já é uma resposta a isso, porque tem essa pegada de ter uma qualidade de vida totalmente vinculada ao lugar que você mora e trabalha, né? Então, a ideia do Biotic é essa, assim, é desenvolver esse espaço. Nós temos hoje 1 milhão de metros quadrados, para quem mora em Brasília, aproximadamente, são 4 setores comerciais sul, então é um espaço muito grande. A, a ideia é desenvolver esse bairro. A gente já tem hoje cerca de 10 mil metros quadrados construídos, e algumas startups, enfim, um hub de inovação do Sebrae, você já foi lá em alguns eventos nossos, e algumas instituições, associações, a própria FAP, a gente já tem isso, né? O BRB está chegando agora, com o Centro de Inovação do Banco, o BRB Lab, mas é muito pouco ainda perto do que se pretende, do que a gente vai realizar através de mecanismos do mercado financeiro, né? A gente está montando um fundo
estruturando um fundo de investimento imobiliário para captar grandes investidores nacionais e internacionais, investidores institucionais, que vão aportar neste fundo e o fundo então vai desenvolver o bairro e esses investidores vão explorar o bairro através de uma ideia de aluguel, enfim, de renda e etc. Massa, massa, entendi demais. Então, você já deu uma introdução aí no que estão dizendo aí que é o Vale do Silício brasileiro, né? Então, a galera, infelizmente, não está sabendo muito bem. Então, por isso que a gente quis fechar essa parceria com vocês, com a Biotic, para justamente apresentar hoje o que já tem no Parque Tecnológico de Brasília. Então, como você falou, a FAP, a Caixa, se não me engano, também está lá, né? Então, e algumas startups. Então, a gente está realmente querendo mostrar mais a Biotic, mostrar o parque tecnológico, mostrar o que tem em Brasília, que as pessoas hoje em dia não estão sabendo. Enfim, a gente quer realmente apresentar, né? Então, bem legal. Então, eu só queria que você me falasse um pouco mais hoje, o que tem lá na Biotic hoje, as startups, como que funciona, elas pagam aluguel lá hoje para estar. Queria que você contasse um pouco mais, assim, as startups que vão surgir, que se podem se instalar no local, mais um pouco sobre isso. Beleza. Hoje a gente tem 2 prédios ali, que a gente chama de edifício de governança, né, do parque. Dentro desses 2 prédios, a gente tem no térreo, ali no primeiro andar, que é onde as pessoas chegam e a grande maioria das pessoas conhece, que é o Sebrae Lab, que é o espaço de inovação do Sebrae, o hub de inovação do Sebrae, que é um espaço muito bacana, onde é uma espécie de um coworking, onde você pode se cadastrar, ir lá, enfim, fazer suas reuniões, seus eventos, suas gravações. É um espaço, sim, muito legal, como cozinha colaborativa e tantas outras coisas. Agora está fechado, mas, enfim, a gente espera que a reabertura aconteça muito em breve. A gente tem também ali, logo na entrada, o espaço 5G, que é um ambiente de teste da tecnologia 5G, do que ela representa, o potencial de desenvolvimento de startups. Então, é um espaço para visitação também, sobre agendamento, que a gente inaugurou recentemente. A gente tem ali, primeiro e segundo andar, algumas startups de diferentes áreas. A gente tem a própria Biotic e a gente tem a FAP. No outro prédio, a gente está recebendo agora o BRB, com a ideia do BRB Lab, que é esse conceito como Cubo do Itaú em São Paulo, como Inova Bra do Bradesco, esses espaços de inovação patrocinados pelos bancos, não só para fintechs, mas expandindo também para outras áreas, né, que vai ter também ali todo um conjunto de startups relacionadas ao BRB Lab e à Biotic. E o processo de entrada dessas startups, a gente tem a gente chama de um processo de um edital de fluxo contínuo, que é uma espécie de chamamento para interessados em estar dentro do parque. Ele está aberto. Hoje a gente tem um espaço muito limitado, porque o prédio já está com 100% de ocupação. Então, a gente sempre tenta, na medida do possível, gerir esses espaços para receber novos demandantes, startups que queiram se conectar conosco, estar fisicamente conosco. Agora, independente dessa questão de estar presente, importante dizer que o Biotic está à disposição de toda e qualquer startup que, de alguma maneira, veja na gente um parceiro, ou possa identificar algum potencial de parceria com o Biotic. E, enfim, acho que é isso, Massa. das perguntas que você fez. Não, perfeito. Acho que deu para responder legal. Então, só para dizer, galera, eu fui lá, eu já fui lá na Biotic, então vi o espaço, esse espaço do Sebrae, bastante interessante, bastante amplo. Queria até deixar um spoiler aí que os futuros Experience Time, quem sabe, né, seja lá no próprio local do Sebrae. Estamos só esperando a reabertura por conta da pandemia, enfim, outros motivos. Mas é um espaço bem legal e convido também todos vocês aí a conhecerem, como o Léo falou, tem que estar agendando por conta, né, das restrições da pandemia, mas é bastante interessante para vocês conhecerem. E, Léo, eu queria que só que você me explicasse um pouco para a galera a FAP, porque eu mesmo não conhecia a FAP, não sabia para que era, e eu descobri que ela é um órgão bem importante hoje para empresas que estão crescendo, para, enfim, tecnologia, pesquisa, e eu queria que você explicasse só um pouquinho da FAP para a galera saber o que é. Beleza, cara, a FAP assim como
Outros estados têm suas fundações de apoio à pesquisa, por exemplo, São Paulo tem a FAPESP, entre outras coisas. A FAP uma fundação que tem um papel muito importante do governo no Distrito Federal, assim como, de novo, a FAPESP tem em São Paulo e todas as outras fundações de apoio à pesquisa têm nos seus estados. Mas a gente tem uma ideia dessas fundações de apoio à pesquisa como apenas, historicamente falando, apenas como fundações que financiam linhas de pesquisa conectadas com a universidade. Né? Então, assim, a gente meio que entrou, né, ficou como a metáfora o financiamento de uma linha de pesquisa, de um grupo de pesquisa ou de pesquisadores dentro da universidade. Mas isso não é verdade, são um pedaço do que a FAP faz ou do potencial da FAP. A FAP, enquanto fundação de apoio, ela pode, deve e vem fazendo também editais de apoio a startups, a empreendedores, a projetos que tenham conexão, claro, com o conhecimento produzido na academia e na universidade, mas fundamentalmente também com empreendedores que tenham suas ideias ainda no estágio de ideação. Isso depende muito do edital, é claro, e da onde você vai colocar a tua régua de aceitação, do critério de aceitação, mas que precisem de um apoio para o desenvolvimento do seu produto e que esse produto ele possa, quem sabe, futuramente tornar a startup, tornar a empresa de base tecnológica um grande case de sucesso. Então, eu acho que é sim papel do governo, em grande medida, ter essa relação com os empreendedores locais, com a galera que, enfim, quer empreender, que tem boas ideias, que tem boas metodologias de gestão e que podem transformar Brasília, nos ajudar a transformar Brasília, porque a gente está sempre aqui do lado do governo, tentando induzir o processo, seja a Biotic, seja a FAP, mas os grandes protagonistas desse processo são os empreendedores. E assim como a gente tem grandes cases no Brasil, o Brasil sim, a gente fica falando sempre, né, de Israel, dos Estados Unidos, mas se você olhar o número de unicórnios, enfim, o potencial do nosso país nesse mundo do empreendedorismo tecnológico é imenso, na minha visão. E cabe a nós, como eu disse, fazer a indução desse processo. Eu acho que o governo tem que ser protagonista de nada, quando a gente pensa desse ponto de vista, mas tem que apoiar sim, e a FAP é um instrumento muito importante nisso. Eu sugiro que vocês deem uma olhada, acho que tem um edital recente do Startup BSB, que a FAP lançou, que olha muito para esse... Não sei se você chegou a dar uma olhada nesse edital, o Bruno. Dei demais, dei uma olhada assim, bem interessante mesmo. Era que está começando aí, eles estão com apoio para. É quase uma aceleração, né? Então, você tem a ideia, eles vão meio que financiar a sua ideia, vão te auxiliar, enfim, a desenvolver. Ele está com o edital aberto, né, Léo? Acho que ainda está. Se eu não me engano, a gente está com o edital, a gente, né? Eles, né? Gente, porque nós somos vizinhos, né? Uhum. Eles estão com o edital aberto. E a gente vai também lançar, Bruno, e eles são parceiros conosco, e a FINEP também o Centelha, né? A gente está em fase final aí. O Centelha é um programa da FINEP, governo federal, de aceleração também. Então, em breve, a gente vai lançar na praça aí para apoiar as startups do Distrito Federal. Massa, legal. Aí, galera, já fica de spoiler aí, hein? Se vocês. A ideia de vocês derem certo, enfim, acho que é uma boa oportunidade. A gente Massa, vai ter muito, a gente vai ter alguns processos muito legais, Bruno. Assim, eu não quero também dar spoiler, mas o BRB vai vir com força também nesse processo. A gente tem discutido isso. E o BRB vai lançar aí também instrumentos de apoio aos empreendedores de Brasília. Tenho certeza que vai ser um dos grandes cases, esse BRB Lab, esse conceito, né, desse espaço do BRB dentro do Biotic. Então, a gente tem muita coisa vindo pela frente aí no segundo semestre. Claro, com todos os desafios que a pandemia nos trouxe, que o Covid nos trouxe, mas a gente vai se adaptando. Se a gente fala de inovação e tem como inovação a pauta, a nossa obrigação é tentar se adaptar, né, à nova realidade. Não, com certeza. E hoje, né, enfim, eu e o Lucas criamos essa empresa justamente porque a gente sentia essa dificuldade
no meio universitário, a partir do ensino médio, que a gente não tinha muito contato com o empreendedorismo, o apoio do governo, enfim, é fundamental. Então, vocês estão de parabéns, realmente, porque nós precisamos desse apoio. Não, não tem, assim, a gente está querendo implementar isso nas escolas, nas universidades, e o apoio do governo é fundamental. Com certeza ajuda bastante. Não, e sem dúvida você está no centro de uma discussão muito importante, na minha visão, né? A gente tem alguns dados que demonstram que as novas gerações elas são muito pouco propensas a acreditar no modelo de educação tradicional. Até porque você pensa, e fazendo uma reflexão crítica aqui mesmo, você tem na escola ou nos modelos educacionais uma fronteira meio que analógica, assim, da Uhum. figura ainda, da figura ainda do professor como detentor de determinado conhecimento. Agora, se você fizer uma reflexão, de novo, trazendo para essas novas gerações, a geração Z já nasceu com o telefone na mão, né? A geração Alpha aí, a partir de 2010, são os meus filhos. O meu bebezinho aqui vai fazer um ano, já fica desbloqueando o celular, né? Já tem esse contato com a tecnologia e o dado demonstra que os dados, né? Enfim, as perspectivas é que a geração alfa seja a geração não só nato digital, como é a Z, que já nasceu, né? Com isso como dado da realidade, mas que veja a tecnologia como parte do seu próprio ser, cara. É muito louco isso, assim. A gente ainda tem uma visão de que telefone é telefone, eu sou eu, né? Enfim, mas que essa geração vai viver o ambiente virtual e os gadgets e tudo isso como parte da própria existência, assim. Isso filosoficamente é muito louco. Uhum. Então, se você não olha para o modelo educacional e fala assim, pô, a universidade precisa se ligar e trazer discussões como empreendedorismo, discussões relacionadas à tecnologia, discussões relacionadas à inovação. Outro dia eu estava vendo o Google lançando os cursos de 6 meses lá do Google de certificação. Eu vi. Você viu isso, falando, cara, basicamente a sinalização é a seguinte, a gente não está muito preocupado, né? É, os cursos são esses aqui, os desafios são esses. A gente vê um monte de processo seletivo acontecendo aí na net, de nego fazendo desafio de programação, bootcamp. Então, assim, a linguagem é outra, e o futuro aponta para. Se você pensa, então, do ponto de vista de substituição de emprego, de trabalho, etc., pô, a inteligência artificial vem aí, e-commerce vem aí, vamos começar a ter problema se a gente não começar a repensar nosso papel nisso tudo e o papel da universidade. Então, eu acho que vocês estão com um trabalho muito legal, se vocês pensarem, vocês estão pensando nisso, né? Vocês estão vivenciando isso, vocês são alunos que viram a pandemia chegando e viram todos os desafios disso acontecendo, é meio que um MVP forçado, né? Uhum. É, da educação, do futuro, o que vai rolar, que a universidade precisa fazer. Então, eu acho que a universidade precisa se conectar, sim, com iniciativas como a de vocês, de empresas, de tentar conectar esses universitários à realidade. Pô, as empresas estão sedentas também, né, cara? Como é que eu me digitalizo? Como é que eu converso com essas tecnologias? Quais são as ideias que eu posso trazer aqui para dentro? Enfim, é um mundo novo para todo mundo, né? Então, eu parabenizo vocês nesse sentido também. Não, valeu demais, Léo. Obrigadão. E antes a gente falava assim, as empresas têm que inovar, senão vão ficar para trás. Hoje eu vejo que assim, elas têm que se adaptar, porque a inovação já está aí. Então elas não têm que inovar mais, elas têm que se adaptar, senão elas vão ficar para trás. Tanto universidades, escolas, como todas as profissões. Tem que se adaptar, porque ela já está aí, está batendo na nossa porta. Então vão ficar para trás, não tem jeito. E nós jovens estamos com esse pensamento e nós vamos ser o futuro. Então, a gente tem que já trazer essa adaptação, né? Porque normalmente os mais velhos são mais difíceis para se adaptar, mas os mais novos já estão com essa inovação dentro de si, como você mesmo falou, né? Já está embutido. Então, nós temos um papel fundamental nesse aspecto, realmente. E tem E um outro, só complementando, cara, porque essa discussão é muito importante. Eu estava uhum, comentando antes da gente começar a gravação, tem um documentário no Netflix, até recomendo para a galera toda aí, chama, acho que é dessa semana, cara, porque eu não tinha visto ele,
chama-se O Dilema das Redes. Em inglês é The Social Dilemma. É um documentário feito com a galera top que trabalhou no Vale do Silício, em todas as grandes empresas. Então, você tem lá o ex-VP, o ex-presidente, o ex-diretor VP de monetização do Facebook, o ex-presidente do Pinterest, os ex-VPs do Twitter, a galera, o ex-designer. Então, o cara central do documentário é o ex-designer ético do Google. Olha o cargo do cara, designer ético. Aí ele começa a discutir qual que é o papel de um designer ético. O papel de um designer ético é trazer a discussão de valores para dentro da tecnologia, assim. Como que essa tecnologia vai se relacionar com a gente enquanto humanos, assim. Porque aí eles mostram meio que o cenário apocalíptico no seguinte sentido: as redes trazem uma bolha crítica. Porque o que o Facebook faz, por exemplo? Ele te recomenda, ou o YouTube, ele te recomenda conteúdo a partir da tua própria visão, cara, de vida. Então, olha como isso é louco. Você vai se fortalecendo cada vez mais e consumindo cada vez mais conteúdo dentro daquilo que você está consumindo. Então a discussão da polarização tem muito a ver com isso. Você vai se tornando cada vez mais fechado dentro daquele consumo informacional e o outro grupo está fazendo a mesma coisa, cara. Está consumindo a mesma linha. E quando vocês se chocam num nível de polarização maior do que nunca. Porque, por exemplo, quando você vai para uma universidade, o processo de mediação do conhecimento ele é crítico, né? Você fala assim, pô, tá aqui isso aqui, mas isso aqui existe também. Então, tenha ciência que isso aqui existe também. As redes não, velho. Né? Então, assim, a gente vai se fechando. Então, essa discussão de educação e de formação crítica é cada vez mais fundamental, assim, cara, na minha visão. Então, eu acho que a gente vai ter que olhar para o papel da universidade dentro disso tudo, ou ela vai morrer, né? Exatamente. Não, aí, galera, também aí ótima dica. A gente tinha conversado um pouco antes de começar a gravar, até tinha anotado realmente, porque hoje em dia é a questão do foco. Então, eles sabem qual é o seu foco e focam nisso. Então, se você está pesquisando sobre viagem, pode ter certeza, o Facebook vai aparecer sobre viagem, anúncio de viagem para você. Então, tá cada vez mais nisso. Então, é a questão do foco, questão de adaptar. Então, como a gente falou, quem não se adaptar vai ficar para trás, realmente. Léo, então você anunciou aí do Vale do Silício, falando da série da Netflix um pouco, o Facebook veio do Vale do Silício, enfim. Eu queria só que você falasse um pouquinho do Vale do Silício e já trazer, que eu vou mostrar o vídeo do futuro Vale do Silício brasileiro. Só queria que você falasse um pouquinho do o que é o Vale do Silício e como que vocês estão pensando em trazer para cá. Você já falou um pouquinho no começo, mas só dar uma entrada nisso antes de eu passar o vídeo. Assim, cara, a experiência do Vale, assim, já tive lá algumas vezes, assim como em outros ecossistemas de inovação, elas são experiências únicas. É muito difícil ficar pensando em replicar hubs de inovação, experiências de inovação. Você tem tantos aspectos, cara, no nascimento desse negócio, que eu acho que, por exemplo, o Silicon Valley é o Silicon Valley, assim como lá, sei lá, Pangyo, Songdo, na Coreia do Sul, tem lá outros hubs de inovação, assim como tem outros vários na China, que seguem uma lógica totalmente distinta, assim como, cara, a gente tem na Suécia, tem hubs de inovação fantásticos, lá do Spotify, enfim, outros. Israel, cara, Israel é um hub de inovação como um todo, né? Se você olhar o país como um todo. Mas são características muito diferentes. Israel tem uma história de hub de inovação muito diferente da do Vale do Silício. Tem conexão com a produção de tecnologia dentro da área militar. Israel tem muito isso. O cara. O Waze, se eu não me engano, nasceu de Israel, então estava ligado nessa área militar para mapeação, enfim. Exato. Então, assim, a história de Israel, por exemplo, antes de falar do Vale, é uma história do camarada, do jovem, que tem uma ideia já de um país, historicamente falando, de muita escassez, cara, de sempre muita. É uma terra limitada, mas é uma briga por aquela terra. Então, a ideia de escassez, de fazer algo com pouco, diferente do Brasil, cara, o Brasil é um país continental, né? A gente tem
tudo aqui. Mas Israel é totalmente o oposto. Então, a galera, pô, a gente tem pouco, a gente precisa desenvolver por outras vias, porque, pô, o recurso natural aqui é limitadíssimo, a água é limitadíssima, a gente está numa área desértica. Então, o que a gente precisa fazer? Então, vem a partir desse conceito, juntando com uma militarização, e aí você pode discutir geopoliticamente, relação Estados Unidos e Israel, mas o jovem vai para o exército 3 anos. Eu e você aqui, homem 3 anos, mulher 2, cara. Então, assim, tem um componente nessa jornada dentro do Exército que bota o cara em contato com N outras. Se ele entra numa área de tecnologia, uma unidade de tecnologia, ele vai ter todo esse caminho trilhado, e ele pode sair de lá e empreender, já abrir sua própria empresa, ou ele pode sair de lá, enfim, cursar uma universidade. Olha como isso é louco. Não necessariamente o empreendedor israelense ele vai cursar a universidade, ele vai sair direto da experiência dele de 3, 5 ou 10 anos no exército, dependendo da carreira que ele trilhe, dentro de uma área de tecnologia, para abrir o ex da vida. Então, assim, é uma história muito, muito diferente da do Vale. Pô, a do Vale tem uma cultura, enfim, ocidentalizada, norte-americana, com Stanford, que é a universidade, com papel muito. De novo, olha a universidade aí. Stanford, com todo aquele ecossistema de promoção do empreendedorismo, cara, de visão de uma formação ancorada com a criação de produtos. E aí você começa a ter todos os cases que Stanford trouxe, com um processo, e olha, a gente está falando de biotic, com um processo de valorização imobiliária muito grande da região a partir de Stanford e a partir da produção desses empreendedores que começaram a ganhar muita grana, começaram a abrir suas empresas ali, e você criou, então, ali um hub onde você tem a universidade como cérebro, as grandes empresas que saíram ali da universidade, das garagens, né, as histórias das garagens, e você tem a valorização de todos os espaços urbanos a partir dessa lógica. Então, você criou ali um hub, mas que tem uma história própria, né? A nossa pergunta é o que o Brasil precisa, assim. Eu já acho que o Brasil precisa, eu já acho que o Brasil já tem uma cultura empreendedora fantástica. A gente tem uma resiliência, assim, o empreendedor brasileiro é resiliente, porque ele nasce apanhando, ele tenta se desenvolver apanhando, né? Então ele precisa a resiliência, aquele conceito de você sempre é amassado para depois voltar, né? A bolinha de papel, né? Se amassa e volta. Então, assim, nós somos criativos, eu acho que a gente tem esse componente de criatividade muito, muito, muito grande, mas a gente é muito fraco de instituições, cara. A verdade é essa, assim. O arcabouço institucional brasileiro é um arcabouço institucional muito complicado. A gente tem uma relação muito complicada com instituições, né? Assim, e eu acho que o arcabouço institucional pró-inovação brasileiro, falando pelo lado do governo, precisa melhorar muito, cara. E isso é fundamental também na área da educação. O arcabouço institucional e educacional é muito importante. Então, a gente está pensando no biotic, no desenvolvimento de um espaço urbano que agregue uma universidade, que é central a tudo isso, mas uma universidade que se conecte globalmente. Pô, por que eu tenho sempre essa visão, eu e meus amigos, de mandar meus filhos para estudar nos Estados Unidos, né? Por quê? A pergunta é por quê, né? Tem A gente uma resposta por trás, né? Pô, tem algo de errado, né? não é, cara, por que pô, eu tenho um nível de renda médio alto, e aí todo mundo do meu ciclo de relacionamento fica pensando, pô, eu quero mandar meu filho para fora do Brasil. Cara, vamos pensar nessa pergunta, né? Vamos refletir sobre isso. É real isso. Por quê? Porque lá é o que ele vai sair com um diploma e ele vai, pô, competir globalmente e etc. Por que a gente pode ter uma universidade, ainda que ela tenha uma bandeira, uma parceria com uma universidade norte-americana, por que a gente pode ter ela aqui em Brasília, cara? Por que a gente não pode sair com uma formação global, né? Uhum. O que nos impede de fazer isso, né? Qual que é o drama, assim, né? Quais são as barreiras? Então, eu acho que a gente tem que pensar num centro universitário ou num centro de formação de vanguarda, assim, olhando para a experiência internacional. Eu recentemente, não, uns 2 anos, eu tive na Coreia do Sul, que todo mundo fala Coreia do Sul, Coreia do Sul, Coreia do Sul. Cara, eu fui para uma escola infantil, uma cidade perto de Seul, que toda a lógica educacional é a partir de projetos, de desafios. Ou seja,
Naquele semestre, o processo é o desenvolvimento de, sei lá, uma ponte. E a partir do desenvolvimento daquela ponte, numa cidade qualquer, você pode ter diversos conceitos. Então, você vai ter algum conceito de matemática, barra engenharia dentro daquilo, você vai ter tecnologia dentro daquilo, você vai ter, pô, você pode pensar, essa ponte vai ligar uma cidadezinha que é pouco desenvolvida a uma cidade mais desenvolvida e vai gerar impacto social. Todos os conhecimentos estão ancorados no desenvolvimento de um projeto concreto. Então, assim, é uma lógica educacional totalmente distinta, cara. Você não vai ter essas disciplinas espalhadas e a gente fica se perguntando. Eu me perguntei a vida toda, você se perguntou, por que eu estou aprendendo isso aqui? Né? É a pergunta clássica. Né? Por quê? Porque eu preciso tirar a nota para passar. Né? Então, você sai dessa lógica, você vai aplicando conhecimento a partir de desafios reais. E eu acho que a gente tem que pensar nisso. Então, você tem a universidade, de novo, você tem espaços urbanos sustentáveis, você tem que ter uma lógica sustentável da qualidade, cara, do ar, da água, do aproveitamento inteligente desses recursos, de segurança. Então, uma Smart City que nasça preocupada com, com nós, o cidadão. A gente tem uma evolução do conceito de Smart City para cidade inteligente e humana, né? Que é trazer o foco da tecnologia para nos servir, né? E não o contrário. Né? Outro dia eu estava brincando sobre esse negócio de inteligência artificial, sobre a dominação da tecnologia, porque a real é essa, né? Os caras desenvolvem o algoritmo, o machine learning, e ninguém sabe o que acontece daí para frente, né? A gente não tem controle desse processo. Assim, muito difícil ter controle desse processo. Outro dia o Facebook, as conexões do Facebook lá, a nova linguagem, tem uma experiência recente de machine learning, que as máquinas desenvolvem uma linguagem que ninguém entende nada do que elas estão falando mais. Assim, o que é isso? Aí, sei lá, desliga, né? Aí eu estava brincando outro dia, o CAD, que é o órgão de regulação, né, de monopólios no Brasil, nunca pode deixar a Sky e a NET se juntarem. Que se a Sky e a NET se juntarem, vai virar a Skynet, né, do Exterminador do Futuro. Aí, aí, então, cara, assim, toda discussão de tecnologia que, pô, tem a educação como princípio, ela tem que estar ancorada, cara, em nos servir, né? E eu acho que um espaço urbano como esse tem que pensar nisso. Então, de novo, uma universidade, um centro de entretenimento com espaços abertos, prédios inteligentes para a gente morar e ter prestação de serviço inteligente. Então, tudo isso conectado no mesmo ambiente. A gente tem nossos desafios enquanto Brasil muito diferentes desses outros, na minha visão. Mas é possível. E cabe a vocês, a mim, claro, mas a vocês também dessa nova geração, vocês que vão mudar isso, né? Ou, ou não, né? Sempre tem, Exato, né? exato. Não, foi o que eu falei, nós somos o futuro, então é uma responsabilidade nossa, sim, e vocês, a governo, estão dando total apoio, vocês, Biotic, enfim, FAP, estão dando o apoio, o suporte, então resta a gente mudar as universidades, as escolas, para, enfim, para chegar num objetivo maior. E, massa, agora eu vou então compartilhar, já que você já apresentou um pouquinho, vou compartilhar minha tela para poder mostrar o vídeo aqui, para a galera dar uma olhada. O vídeo rapidinho, né, de 3 minutos. Aí, Léo, vou só pedir que você me confirme se você está escutando o som, tá? O som do vídeo. Tá escutando, Léo? Mas tá baixo.
Deu uma. Tava escutando, Léo? Léo, tá me escutando? Tô te escutando. Você não tá me escutando, não? Tô. O vídeo deu uma. Faltava 10 segundinhos ali, mas o vídeo deu uma travada. Mas acho que deu pra galera ver mais ou menos. Nossa, toda Depois vez você que eu deixa, vejo esse. depois você deixa o link aí, cara. Tem o link do YouTube. Deixa o link pra galera aí. Não, vou deixar. De qualquer jeito, tá no nosso Instagram também, do Experience, tá lá o vídeo completo. E, nossa, é bizarro. Toda vez que eu vejo esse vídeo, eu fico super animado, assim, de pensar, caraca, que isso vai dar certo, isso vai ser top. Enfim, fico muito feliz mesmo. Então, a gente está chegando ao final já da nossa conversa, Léo. Só queria aí que você falasse a última coisa para a galera, assim, o que você espera deles, o quão importante isso é para eles, envolvendo empreendedorismo, criatividade, inovação. Queria que você falasse um pouquinho, assim, para esses jovens, tipo, a iniciativa que eles estão tendo de participar, enfim, só a última palavrinha para a gente finalizar. Cara, eu assim, eu acho que vocês, né, que estão dentro da universidade, vocês, como eu já falei algumas vezes, vocês são a geração da disrupção, na minha visão. Se não são vocês, é a próxima, com certeza, dos modelos educacionais. E eu acho que vocês têm que tomar essa narrativa, assim, e o empreendedorismo é uma das bandeiras claras para isso. Ah, a gente cada vez mais pode ser autor da própria jornada, né? E, de novo, a internet, ao mesmo tempo em que você pode entrar dentro do teu Facebook e ficar consumindo ali o teu feed de recomendações e uh, se fechando cada vez mais na tua bolha, você pode também acessar lá o curso do MIT ou de Harvard sobre qualquer assunto, né? E essa democratização do conhecimento torna possível é, histórias de sucesso, cada vez mais, na minha visão, e não cada vez menos. Então, assim, a universidade e a educação são fundamentais num processo civilizatório, mas cada vez mais o empreendedorismo e essa autonomia do processo do conhecimento eu acho que é fantástico, assim. Então, o que eu acho? Cara, busquem se especializar ou adquirir cada vez mais conhecimento, é, não necessariamente conhecimento de programação, cara, assim, de ficar fera em linguagem de programação. Acho que tem que ter um Aham. conhecimento básico nisso, mas, cara, cada vez mais em modelos de negócio criativos, em como usar essas tecnologias, data science, inteligência artificial, blockchain, como essas coisas todas vão conversar com a nossa vida e como vocês podem conectar isso com a realidade enfim, mercadológica de vocês. Eu acho que, assim, é, é, é e o processo da pandemia trouxe isso cada vez mais, a gente pode ter e já deve ter um nível de independência na construção das nossas jornadas muito grande. E muitas vezes está um clique de distância, né, cara? Então, ao mesmo tempo em que vocês se empoderam e ganham conhecimento, empreendem e arriscam, vocês também vão mudando a universidade por dentro. Essa dinâmica eu acho que é muito legal e eu acho que iniciativa como a de vocês fortalecem isso. Massa, Léo. Léo, irado, gostei demais de conversar com você. Sempre aprendo conversando com você, então tem tanto conhecimento a ser passado. Bom também que a gente vai disponibilizar isso aqui para a galera, para eles ficarem mais a par também de toda a biotique, do que vem no futuro, então do que está no presente. Vai ser bastante importante também para dar mais visibilidade para Brasília em si, para o nosso parque tecnológico, né? Que o futuro promete realmente. Podemos ver nesse vídeo aí que se tudo der certo, vai ser uma grande inovação mesmo para Brasília, assim. A gente vai evoluir bastante. Então, eu queria realmente agradecer seu tempo por estar aqui com a gente, a Biotic por ter patrocinado o evento, está sempre apoiando. Então, eu queria aqui, em meio da Experience Institute, agradecer você mesmo. Enfim, muito obrigado, viu, Léo? Valeu, Bruno. Estamos à disposição. A galera aí depois, as ideias que forem selecionadas aí, depois você me dá um feedback aí. Pode Quero deixar, saber. pode deixar.
Vou parar aqui a gravação, mas rapidão.